Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Sérgio, sou aluno de Pedagogia e estou aqui para fazer o trabalho em vídeo da prática como componente curricular, pedido pela professora de didática Cíntia Ferrini. Nossa professora Cíntia nos pediu que elaborasse uma reflexão a partir de uma charge acerca da importância da didática. Então nós estivemos observando a charge, em que uma professora sugere ou pede um trabalho para as crianças, sobre as regiões sul e nordeste do Brasil, um trabalho, portanto, de geografia, e aí dizendo para as crianças que elas irão aprender as diferenças entre essas regiões. E ao terminar de sugerir o trabalho, as crianças se manifestaram, cada uma do seu jeito e na sua linguagem, e a professora parece que não gostou da interrupção das crianças e a maneira como elas se expressaram, e de uma maneira grosseira cortou os meninos, E então, diante dessa charge, a professora nos pediu para que nós fizéssemos a reflexão diante da cena, E aí nos pediu também para nós relembrarmos uma situação de quando cursamos o ensino fundamental e o ensino médio, em que um professor, uma professora, tem agido totalmente ao contrário da charge ao lançar um conteúdo, ou seja, usou a didática em todas as suas dimensões. E aí ela fez uma pergunta: como você agiria se estivesse no lugar do professor ou da professora da charge e ao lançar um conteúdo os alunos tivessem reações parecidas, Então nós estivemos aqui refletindo e aí paramos para pensar primeiro na atitude da professora, que impediu a livre expressão das crianças, e ela poderia até aproveitar essa manifestação das crianças para iniciar explicando essas diferenças a partir da própria fala das crianças, Ela falou região sul e nordeste, ali nós vemos uma menina, pelo sotaque da região sul, e o garoto, pelo sotaque, identificamos como da região nordeste. Então ela não gostou nada, então a atitude dela ali, foi uma atitude que me pareceu uma atitude de imposição, uma atitude arrogante, E isso, com certeza, causou intimidação às crianças. Podemos observar nos quadrinhos, pelo rosto dos meninos diante da reação da professora. E a professora Cíntia também elaborou 5 perguntas aqui. A primeira delas, pedindo para nós relembrarmos uma situação em que o professor agiu ao contrário da charge, ou seja, usou a didática. Poderíamos usar também exemplo com alunos atuais. Então, eu me lembro que no primário nós tínhamos uma professora, e ela sugeriu um trabalho de redação, e através desse trabalho ela estaria analisando, diante de um tema, como nós nos comportaríamos elaborando, discorrendo sobre o tema pedido. E ela
daria nota através de cores, né? 3 cores. Lá no lado esquerdo da folha, através de um retângulo, ela estaria pintando o retângulo de acordo com o desenvolvimento da redação. Quem fosse bem, receberia o azul. Quem fosse regular, cor de abóbora. E quem fosse mal, ou tivesse uma elaboração fraca ou ruim, ela estaria pintando o retângulo em cima de vermelho. Eu me lembro que, né, nas primeiras redações eu só tirava azul. E isso, né, ao mesmo tempo que nos deixa satisfeito, né, pode, por falta de equilíbrio, trazer a impressão de que nós somos, né, melhores do que os outros. E isso ficou comprovado quando em um dos resultados que eu recebi da cor azul, fiquei me gabando com os colegas e a professora percebeu, viu isso e, com toda educação, com todo cuidado, né, me chamou pelo nome, e só ao chamar pelo nome, a maneira como ela me chamou, eu entendi que realmente o meu comportamento não era adequado, né? Principalmente com meus coleguinhas que não tinham tirado uma boa nota. E ali, essa forma dela chamar atenção com educação, mas chamando meu nome de forma que eu entendesse que o meu comportamento não era o adequado, me fez mudar o comportamento, minha atitude, mas influenciou na redação seguinte, que eu não, como prova de disciplina ou repreensão para mim chamar atenção de forma mais veemente, ela não me deu nota azul, me deu cor de abóbora. E isso mexeu comigo e fez efeito, de forma que eu parei de me gabar com os meninos, até porque não poderia, minha nota caiu, mas não me impediu de demonstrar que realmente eu tinha certa facilidade na elaboração de redações, né? E aí não demorou muito, voltei a tirar nota azul, mas parei com aquele comportamento. Então foi uma atitude da professora que não me humilhou e me ensinou, né, de forma didática, como me comportar, né, e ter uma atitude coerente, né, isso. Muito bem, foi um exemplo que eu encontrei do passado. E atualmente eu trabalho como monitor de transporte escolar e tenho ligação, né, contato direto com os alunos, embora não seja professor dentro de sala de aula, mas me sinto como um profissional, né, docente também, auxiliar ali no veículo, onde sou responsável por elas, né, por crianças e adolescentes. E aí surgiu uma situação em que as crianças ficavam disputando, né, na hora quando o ônibus se aproximava da escola, quem descia primeiro. Aí começava aquela algazarra, e isso começou a incomodar, né, o motorista, e ele pedindo para que eu tivesse uma atitude que não poderia acontecer, continuar aquilo, né? Então eu pensei numa forma equilibrada e sem deixar as crianças intimidadas de uma forma, né, intimidatória, como eu poderia organizar aquilo, ao mesmo tempo estimulá-las de alguma forma, né? E aí eu pensei numa forma de premiá-las pelo comportamento, mas também deixar que isso acontecesse de uma forma
natural. Aí o que eu fiz? Peguei o nome de todos que estavam ali sentados e tinha esse comportamento de disputa. Aí colocava o nome, ou melhor, um número de acordo com o número de crianças que tinham ali. No começo eram 10, né? Aí colocava o número no papel e fazia com que cada um tirasse o número. Aí cada número que tirasse representava a posição na fila. Mas só que essa fila agora ia ser organizada, então não precisava ter disputa, briga para quem era primeiro. Quem tirasse o número 1 seria o primeiro, número 2 o segundo e assim por diante. E a forma de premiação para incentivá-los, né, é que quem tirasse o número 1 ganharia um prêmio melhor, número 2 seria premiado também com um prêmio um pouquinho menor, e o número 3 e assim até o número 10, né? E isso uma vez no mês. Eu ia somando, né? O número 1 tinha um determinado número de pontos, número 2 um pouquinho menos. Aí a chance de todos, né, terminarem em primeiro lugar no final do mês. Isso surtiu o resultado. Eles se comportaram, não ficaram mais disputando. Assim que o ônibus começava a andar, eu começava a fazer esse sorteio. Então, em certo aspecto, né, foi uma forma didática de trazer para eles uma informação de que nós queríamos que eles se comportassem sem estar forçando, uma coisa quase que natural, não é isso? Então, eu me lembrei desses dois fatos que aconteceram comigo. A segunda pergunta da professora Cíntia é a seguinte: como você agiria se fosse você na charge e os alunos reagissem igual, né, ou igualmente? Então, claro que eu não concordo, como eu já disse, com a atitude da professora, né? Existem formas de você ensinar sem necessariamente humilhar ninguém. Então, com certeza não agiria igual a professora e, como eu disse no começo, aproveitaria as respostas dele para iniciar esse trabalho aí que ela pediu, né? Sobre as diferenças das regiões, a começar pela maneira das crianças ali se expressarem. Então, tudo uma questão de equilíbrio, imaginação, sempre procurando chegar à meta que é estabelecida. Terceira pergunta da professora Cíntia: quais atividades sugere para que o conteúdo do tema lançado na aula seja assimilado pelos alunos? Então, eu, como vocês puderam perceber, um pouco mais veterano, né? Eu venho de um tempo em que a forma de repetição, o professor passava o exercício, o trabalho, através dos testes, né, dos exercícios, você ia assimilando o conteúdo. Então eu acho que a repetição é uma didática que traz resultados positivos. Então é isso que eu faria, sugiro, né, para que o conteúdo do tema lançado na aula seja assimilado pelos alunos, através de exercícios, né, e depois os testes, a prova, né, para que o aluno seja incentivado a aprender. E mesmo tendo dificuldade, a gente tem que estar disposto sempre a estar auxiliando para que ele assimile bem a matéria. A quarta pergunta é: como você fará a avaliação dessa aula para saber se os alunos entenderam? A avaliação tem o exercício, né, logo que se finda a matéria, e depois vem o teste, a prova. Pode ser oral, é interessante também, né? Se bem que pode
podemos encontrar dificuldade com alguns alunos que são mais introvertidos, né, tímidos, e tem a prova escrita, né, prova prática também, isso, em cima do que se propõe, isso. Então, essa é a forma como eu avaliaria ou avalio a matéria, ou avalio a aula, né? A matéria que foi dada em aula pelos alunos. A quinta pergunta feita pela professora: quais conselhos daria para si mesmo para que exerça com ética, dinamismo e didática a docência? Então, conselho é, primeiro, estar disposto, né? Disposto, estar aberto para acompanhar e orientar o aprendizado. Ou seja, você tem que estar aberto, independente da condição que você esteja, né? Para atender os alunos, principalmente dentro de sala de aula. E aí, falando-se a respeito de ética, né? O professor tem que ter um equilíbrio, principalmente emocional. Não é o caso dessa professora da charge. Parece que estava com algum problema e descarregando em cima das crianças de forma grosseira e bruta, né? Então, o profissional docente, ele tem que ter um equilíbrio emocional, tem que ter equilíbrio nas suas atitudes, né? Naquilo que ele acredita também, sem querer impor nada. E também com o que se fala, né? Tem que ser coerente com as suas atitudes, né? E a respeito do dinamismo, é uma coisa muito importante. O dinamismo, na minha opinião, ele é a preocupação em motivar o aluno, motivar principalmente a mente, né? Movimentar a mente de tal forma que isso proporcione um aprendizado, né? Então, às vezes, esse movimento da mente também ele se une ao corpo, né? Mas o movimento mental ele é primordial para que haja uma aceleração no aprendizado, não é isso? Se a pessoa tiver o aluno desmotivado, desanimado, né? Às vezes está cheio de problema e você tem que ter uma habilidade para motivá-lo, né? Tem que ser dinâmico, porque se o profissional está desmotivado, como é que ele vai conseguir fazer com que os alunos tenham uma boa assimilação da matéria? Isso, então, através dos incentivos, dos desafios, né? Se importar em obter dos alunos resultados correspondentes ao que se propõe como meta. A respeito da didática, né? A didática, né? Quando se propõe, né, ter êxito, né? Então, além de se preparar, está, como eu falei, está disposto a compreender que seu aluno precisa, né, de acompanhamento nesse processo de aprendizado. Então, o aluno ele pode ter problema, mas o professor tem que abrir mão dos seus problemas e estar disposto a auxiliar, ajudar ao aluno, né, a entender, assimilar a matéria, e a dificuldade que ele tem que ser resolvida, né? O professor tem que ser também aquele que dirime, né? Aquele que dilui, podemos dizer assim, e ajuda a resolver as situações que podem estar impedindo o desenvolvimento do aluno. Então tem que ter essa habilidade, essa didática, esse dinamismo,
jogo de cintura, né? Tudo aí com preparo, né? Capacitações para que obtenha sucesso e êxito naquilo que se propõe. E aí falando também, para finalizar, né? Que realmente o importante é analisar e refletir sobre essa atitude da professora aí, para que nós possamos entender que o profissional docente ele é alguém que está realmente numa posição de importância, né, para a educação e é o responsável pelo desenvolvimento, podemos dizer assim, até em moldar o caráter dos educandos, não é isso? Então é isso aí, eu espero ter podido passar minha impressão e a minha reflexão a respeito aí dessa charge, a atitude da professora, a reação dos alunos e aquilo que nós esperamos, né, daqui para frente nessa profissão, tá bom? Então é isso aí, gente. Bom vídeo para vocês, espero ter contribuído também nessa prática aí como componente curricular. Valeu!